Nesta aula, vamos corrigir o exercício proposto na aula anterior. Número 8. A base de um sólido é um triângulo equilátero de lado A, com um vértice na origem e uma altura ao longo do eixo X. Cada plano perpendicular ao eixo X intersecciona o sólido numa seção transversal quadrada com um lado na base do sólido. Calcule o volume deste sólido. Se desenharmos um triângulo equilátero, como é descrito no exercício, ele terá o aspecto mostrado. Perceba que um vértice está na origem e que uma das alturas sobre o eixo X. O valor dessa altura pode ser determinado pelo teorema de Pitágoras. Podemos identificar um triângulo retângulo na figura, cuja hipotenusa é igual ao valor do lado A, e um dos catetos é igual a sobre 2. O outro é igual à altura do triângulo, que chamaremos de H. Então, A ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual a H ao quadrado, um dos catetos ao quadrado, mais A sobre 2 ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser H ao quadrado, e elevando ao quadrado A sobre 2, fica A elevado ao quadrado sobre 4. Passando o A ao quadrado sobre 4 para o outro lado, o H ao quadrado vai ser A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Tirando o mínimo comum dá 4. 4 dividido por 1 dá 4 vezes A ao quadrado, 4A ao quadrado menos 4 dividido por 4 dá 1 vezes A ao quadrado, A ao quadrado. Então, H ao quadrado vai ser 4A ao quadrado menos A ao quadrado dá 3A ao quadrado sobre 4. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o H vai ser a raiz quadrada de 3A ao quadrado sobre 4, que dá raiz de 3 sobre 2 vezes A. Pegamos apenas a parte positiva, já que é uma medida. Agora, considere um triângulo semelhante a este, de altura igual a y e comprimento x. Como são semelhantes, seus lados correspondentes são proporcionais. Então, A ao quadrado sobre 2, sobre y, os dois lados, as duas alturas, tem que ser igual a raiz de 3 sobre 2A, que é o valor de H, sobre x, os dois comprimentos. Multiplicando o cruzado, raiz de 3 sobre 2AY vai ser igual a A sobre 2 vezes x. A gente pode cancelar o A e cancelar o 2. Então, fica a raiz de 3y é igual a x. Então, o y vai ser x sobre a raiz de 3. A gente pode racionalizar essa expressão para tirar esse radical do denominador, multiplicando por raiz de 3 os dois. Então, vezes raiz de 3 sobre raiz de 3, fica raiz de 3 sobre 3x. Então, esse é o valor de y. A base do sólido em questão é um triângulo equilátero, e se o cortarmos com um plano perpendicular ao eixo horizontal, a seção do corte será quadrada com um dos lados na base. Então, se o triângulo for cortado por um plano perpendicular ao eixo horizontal na coordenada x, o corte terá o comprimento igual a 2y e a seção do corte será um quadrado com essa medida de lado. Uma visualização do sólido é mostrada na figura. Fatiando este sólido perpendicularmente ao eixo x, cada fatia terá um comprimento dx. E a face terá a forma de um quadrado de área A e cujo lado corresponde a 2y, que é igual à medida do lado sobre a base. Com este desenho, já é possível calcular o volume do sólido, já que o mesmo tem a forma de uma pirâmide. Isso pode ser percebido mais facilmente se considerarmos sua base o quadrado de lado A e sua altura o valor de H. O volume de uma pirâmide é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume dessa pirâmide é V igual a 1/3 vezes. A base tem lado A, então a área é A ao quadrado vezes a altura, que dá 1/3 vezes A ao quadrado, e o H é raiz de 3 sobre 2 vezes A. Multiplicando aí, vai ficar raiz de 3, 3 vezes 2 dá 6 embaixo, A ao quadrado vezes A elevado ao cubo. Então, raiz de 3 sobre 6, A elevado ao cubo. Isso foi possível porque as superfícies
são planas. O método do disco e suas variações são muito úteis quando as superfícies em questão são curvas, mas mesmo nos casos como este, elas funcionam muito bem. Como o objetivo dos exercícios propostos é o de praticar o uso dessa técnica, vamos utilizar aqui para determinar o valor do volume deste sólido e mostrar que ela conduz ao mesmo valor. O volume da fatia infinitesimal mostrada é dV igual ao valor da área A vezes o comprimento dx. Mas como a área da face é a área de um quadrado, de lado 2y, fica 2y elevado ao quadrado vezes dy. O valor de y em função de x, né, é raiz de 3 sobre 3x. Então fica 2 vezes raiz de 3 sobre 3x elevado ao quadrado vezes dx. 2 ao quadrado é 4 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3, e 3 elevado ao quadrado dá 9, então fica 3 sobre 9, e x ao quadrado vezes dx. A gente pode cancelar o 3 com 9, ficando 3 embaixo, então dá 4/3 de x ao quadrado dx. Se integrarmos este elemento de volume entre x igual a 0 e x igual a raiz de 3 sobre 2a, que é o valor de h, teremos o volume do sólido. Então o V vai ser a integral de 0 a raiz de 3 sobre 2a de 4/3 de x ao quadrado dx, que dá 4/3 vezes a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, que dá 4 sobre 9, x ao cubo, que eu vou integrar de 0 até raiz de 3 sobre 2a. Então fica 4/9 vezes. Quando x for raiz de 3 sobre 2a, raiz de 3 sobre 2a elevado ao cubo, menos, quando x for 0, 0 elevado ao cubo, que dá 4/9 vezes. Elevando raiz de 3 ao cubo, dá 3 raiz de 3. E 2 elevado ao cubo dá 8. A elevado ao cubo dá a elevado ao cubo. A gente pode cancelar o 3 com o 9, ficando 3 embaixo. E podemos cancelar o 4 com o 8, ficando 2 embaixo. Então fica raiz de 3 em cima. E 3 vezes 2 dá 6. Então fica raiz de 3 sobre 6 vezes a elevado ao cubo. Chegamos ao mesmo resultado obtido anteriormente. Agora tente resolver o seguinte exercício. Número 9. A base de um sólido é a região limitada pela parábola x ao quadrado é igual a 4y e a reta y igual a 9. E cada seção transversal perpendicular ao eixo y é um quadrado com um lado na base. Se um plano perpendicular ao eixo y corta o sólido na metade, qual sua distância à origem?